Boa noite. Hoje, dia 22 de novembro de 2022. Aqui João Negromonte, do Portal Sechá. E hoje a nossa live tá bem legal. Nós vamos receber aqui o deputado Lobão, lá do Alagoas. Ele que é o autor aí de uma lei que regulamenta a cannabis lá no estado, para uso medicinal, uso industrial, pesquisa. Queria mandar um abraço aí pro meu amigo Thiago Zamponi, meu querido, nosso colunista. Um abraço também aí para Maria Delgado Fagundes, nossa colunista também, o pessoal que tá sempre aí conosco. Meu amigo Felipe Lana, grande amigo. Meu caro amigo, meu grande amigo da Canacob, Gustavão, que tá lá no Uruguai, pessoal aí do Uruguai. O Lobão já entrou aqui, eu já vi o nome dele aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamá-lo para participar. Lobão, se vai dar certo. Mandei um convite. Opa, ele já até entrou aqui, foi rápido. Oi, querido, muito boa noite. Fala, deputado, não estou te vendo. Oi, meu anjo. Tá me vendo, querido? Não, agora sim, agora apareceu aqui para mim. Vocês estão, como é que tá meu áudio? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Vocês estão me escutando? O seu áudio, estou te ouvindo bem. E você está me ouvindo bem? Bacana. Estou te ouvindo, mas a sua imagem tá meio um pouco congelada para mim. Certo, entendi. Sua imagem congelou para mim. Eu te escuto, mas eu não te vejo bem. Sua imagem congelou. Entendi. Tá melhor agora? Não. Quer fazer o seguinte? Saia e entra de novo. Eu saio e entro. Tá bom. Vamos aguardar aqui o Lobão. Ele já vai retornar. Vou dar uma mensagem aqui para ele. Hoje a live está bem legal, pessoal. O deputado que, como eu estava dizendo aí, é autor da lei que regulamenta a cannabis lá no Alagoas. A gente tem bastante dúvidas para tirar com ele. Quando eu publiquei essa matéria, se eu não me engano, semana passada, sobre esse caso aí dessa lei 8.754 do nosso querido Lobão, e surgiu muitas perguntas sobre essa questão, sobre essa lei dele, que o pessoal começou, pô, mas só o Alagoas que está permitindo, como é que funciona isso? A gente pode plantar, não pode plantar, como é que tá esse negócio? Eu falei, deixa eu chamar o autor. Opa, Querido, como é que tá agora? Agora tá filé, agora ficou bom. Excelente. Agora ficou bom. Deputado, como você está? Tudo certo? Tudo bem, meu anjo. Feliz de estar aqui com você, debatendo um assunto tão importante para a população de todo o Brasil e do mundo, né? Com certeza. Eu que te agradeço, deputado, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, o seu tempo aí de estar disponibilizando para falar conosco aqui nessa live hoje. Então, assim, em meu nome, João Negromonte, em nome do Sechá, muito obrigado aí por sua presença também. Bem, conte comigo sempre que precisar. Maravilha. Eu vou fazer uma breve apresentação sua, mas eu tenho alguns casos curiosos aqui e eu gostaria que você contasse sobre ele. Então, assim, o Lobão, para quem não sabe, ele chama Anivaldo Luiz da Silva. Isso. É natural de Maceió, né, Lobão? Isso. E ele é o autor da Lei 8.754, que trata do acesso aos derivados da cannabis para uso medicinal, bem como fomento à pesquisa de suas aplicações terapêuticas e industriais no estado do Alagoas. Mas antes de entrarmos nesse assunto, Lobão, eu quero te fazer uma outra pergunta.
eu gostaria que o deputado falasse um pouquinho como você entrou para a política, porque eu vi aqui hoje, fazendo uma breve pesquisa aqui sobre você, que o deputado era cantor antes de ser político, é isso mesmo? Isso. Não, era não, sou. Sou. Antes de iniciarmos a live, eu estava ensaiando. Eu estou aqui no estúdio de ensaio. Aqui Que legal. é o estúdio Base 21. Aqui a Base 21, só para fazer aquele velho mexão. Mexer. Legal, legal, boa. Acabei de ensaiar. A gente vai abrir aqui para o Charlie Brown Jr. Oh, que legal. Na próxima sexta vai ter Cheiro de Calcinha, vai ter a banda Atrito 82, vai ter o Supra e vai ter a Cheiro de Calcinha. E nós temos um projeto, Cantor Ovelha e banda Cheiro de Calcinha, unidos, né? É uma junção de homens bonitos, malhados, talentosos, né? Ovelha e Cheiro de Calcinha, que a gente começa a turnê em janeiro. Que maravilha. Quando eu encerrar os trabalhos parlamentares do mandato, né, eu retorno com o trabalho artístico. Mas, por enquanto, estamos trabalhando para deixar encaminhado alguns projetos importantes, dentre eles o projeto da fabricação em Alagoas por associações do óleo da cannabis. Interessante. E quando foi que o senhor entrou para a política, deputado? Como que foi a sua trajetória política? Eu iniciei em 2005, quando eu me filiei ao partido PSD, aqui em Maceió, Alagoas. E a gente eu iniciei na juventude socialista. Tentei ser candidato em 2018, não foi possível, mas foi possível em 2010. Mas antes disso, eu já realizara um sonho daqueles dias, que era instalar com tendas grandes uma feira. Era justamente onde eu vendia os meus produtos, né? Os CDs da banda Cheiro de Calcinha e também um projeto daquele momento que era a produção pornográfica alagoana. Então, eu digo, nossa, naquela feira onde tem muito homem, eu consigo vender o pornô alagoano e consigo também vender o material da banda. E estava também produzindo em paralelo, iniciando a produção de show de rock. Então, ali estava sendo iniciada a Lobão Produções. Mas eu percebi que quando eu vendia o nosso CD, os nossos filmes, choveu. Aí eu percebi que o ambulante ele corria, cobria as suas mercadorias com lona, com plástico. Boa noite, Paulinho Batera, bem-vindo. Aí eu peguei e disse, nossa, essa feira aqui era para ser coberta com aquelas tendas grandes, tal. E me negaram a autorização. Digo, não, peraí, se eu tiver ligação política, eu consigo ser útil à população conseguindo cobrir essa feira. Eu consegui a autorização, né, me candidatei em 2010, eu passei 3 anos tentando, de 2007 até 2010, tentando cobrir a feira, sempre me negaram a autorização. A autoridade daqueles dias disse para mim, Lobão, se eu te autorizar a cobrir aquela feira, que é a conhecida feira da Praça Guedes e Miranda, na Ponta Grossa, se eu te autorizar a cobrir essa feira, eu vou ter que autorizar que cubra-se todas as feiras de Maceió. Não posso. Eu achei isso lamentável, porque você cobrir feira, você proteger o ambiente de trabalho, especialmente de populares, de gente do povo, isso é importante. Você protegê-lo do sol e da chuva, né? Mas eu consegui. Depois que eu me candidatei, passei a valer 2.115 votos. Então, eu consegui autorização.
do próprio recurso, eu aluguei um mês de tendas e saí sempre pedindo, né, autorização, até que 4 eleições depois, eu fui eleito vereador. Aconteceu de eu ser o vereador mais votado daqueles dias, em 2016. Então, eu comprei as tendas da famosa feira da Praça Guedes de Miranda. Consegui realizar tudo o que eu prometi fazer banheiro público, fiz, prometi estar sempre ao lado do servidor público municipal, votando sempre em defesa do servidor, isso eu fiz. Consegui, após cobrir a primeira vez a feira da Praça Guedes de Miranda, eu consegui um semáforo num cruzamento muito perigoso, que morria muita gente, e dava a impressão que os gestores daqueles dias não tinham a sensibilidade ou a visão, ou então qualquer técnico que entendesse que aquele cruzamento conhecido, que matava muita gente, tinha que ter um semáforo. Nossa, é só um semáforo, um cruzamento perigoso. Então nós conseguimos isso e nós fomos avançando, né? Então, quando eu fui eleito em 2017, eu já era já tinha em mente algo relacionado a cannabis, né? E avaliei se valeria a pena naquele momento eu começar uma jornada, naquele momento começar uma jornada, porque eu precisava ver o cenário internacional, né? Então aí veio quando o Canadá decidiu descriminalizar, regulamentar, fazer ter uma legislação favorável, né? Ter a cannabis como uma solução, né? Como problema. Uruguai e outros países, né? Para poder, então, ver como é que a ciência se comportaria, para poder a gente, então, entrar na pauta. Mas eu comecei na política, cobrindo feira, conseguindo um semáforo e vendo outras demandas de Maceió, né? Como, por exemplo, ponto de ônibus que não tinha formação de filas. Eu passei 7 anos para conseguir. Eu sempre mantive a ponte em Maceió, São Paulo, né, no que estava ao alcance. Que eu sempre, desde 96, que eu tinha a banda cheia de calcinha, e eu ia para São Paulo para tentar conseguir contato, gravadora, e em programas de TV, seja ele local ou nacional, mas sempre tive essa ponte. E eu tentava, como tento ainda, ver o que acontece de bom a princípio em São Paulo para trazer para Maceió, né? Então eu trouxe a ideia da ciclovia no canteiro central de uma avenida aqui do estado, aqui do nosso município, né? Que é a Avenida Fernandes Lima, o embarque seguro com formação de filas nos pontos de ônibus da Rua do Comércio, que é uma rua que tem muitos ônibus aqui no centro da cidade. Aí trouxe a ideia de banheiro público nas praias, né? Veja que Maceió é uma cidade turística e não disponibilizava nem para a sua população, nem para quem nos visita, banheiro público e sanitário, banheiro público, né? Para o banho realmente, e o sanitário para todos, né? Quem visita a cidade e para quem é daqui. Então, isso é lamentável, né? A gente protocolou isso deu a ideia em 2013, e o primeiro banheiro veio sair do papel em 2020, no final do nosso mandato, né? Isso é lamentável, né? Lamentável. É. E me diz uma coisa, deputado, hoje vocês, depois de toda essa caminhada política do senhor, você se depara aí com a aprovação do seu projeto de lei 8.754, que dispõe sobre o uso medicinal e industrial da cannabis em Alagoas. Por que você decidiu criar esse projeto de lei? Qual foi a carência que o senhor notou na sociedade alagoana a respeito do uso da cannabis? A carência ela é mundial.
aqui já existe o comércio do medicamento. Antes da lei chegar, você já encontrava em algumas poucas farmácias o canabidiol, né? Eu fiz uma pesquisa antes. A nossa ideia é produzir o remédio aqui. Entende? Né? Então, essa ideia a gente carrega no coração. Né? E eu sempre digo que agora a luta é para transformar a lei em remédio. Né? Antes da gente aprovar a lei, a gente fez uma audiência pública. Eu convidei a doutora Carolina Nossetti, um especialista aí de São Paulo, a quem eu mando um grande abraço, doutor Ronaldo Correia, um médico, um grande especialista também, a quem eu também envio um grande abraço, que cuida do pai do meu amigo Isola, que é da rádio Kiss FM. Também convidei os especialistas daqui de Alagoas, né? Doutora Adriana Todaro, do Instituto de Ciências Canabinoides de Alagoas. Convidei o doutor Edierque Lira, um dentista que trabalha, especialista em implantes. Ele, juntamente com o doutor Fred Mundaca, trabalha aqui em Maceió, mas ele é só vinho. Desculpa, eu sempre confundo, eu não sei se ele é boliviano ou se ele é chileno. Sei que ele tem um coração do tamanho gigante, né? Junta um país com o outro, o coração. Então, eu juntei, eu posso dizer assim, o corpo médico e científico na audiência pública, juntamente com as autoridades dos poderes constituídos. Então, lá estavam o doutor Tutmés Ayran, desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. Estava lá o doutor Magno Alexandre, do Ministério Público, da área dos direitos humanos, doutor Carlos Eduardo, defensor público estadual, o pessoal do Conselho Regional de Farmácia e outras autoridades. Então, estava lá, de um lado, a ciência e a medicina, que já pratica, né, a terapia canabinoide, e os representantes dos poderes constituídos, um ouvindo o outro. Eu precisava fazer essa junção. E aí, junto conosco, estavam lá representantes da sociedade civil, estava lá pais de autistas, tem lá uma criança com microcefalia e a sua tutora, estava lá também representantes da Marcha da Maconha, estava outros pacientes que faziam uso do canabidiol e tem a sua vida melhorada, né? Teve a sua vida recuperada por já usar o canabidiol, mas tem que importar, tem que trazer de fora. Você, quando traz o óleo da cannabis, a princípio, dos Estados Unidos ou de outro país, você acaba dando lucro lá fora, você acaba gerando um emprego lá fora. Nada contra, tem que ter emprego para todo mundo. Mas num país como o nosso, que tem um potencial, né, como o Brasil tem, e você ficar tirando a oportunidade do seu povo, isso é curioso. Então, é preciso. A ideia veio para a gente fabricar aqui o remédio, né? Pois condições nós temos condições técnicas, nós temos condições, nós temos como produzir uma das melhores, ou talvez a melhor planta do mundo, poder aliviar a dor, salvar vidas e gerar oportunidades, né? Então, eu conheço químicos
que formaram-se aqui e trabalham em usinas em Minas Gerais, por exemplo. Eu conheço um engenheiro agrônomo que ele não vive da, da sua área de formação. Ele trabalha em outra área, trabalha com vendas, podendo exercer, né? Mas e eu acho que essa ação que o deputado fez, ela é muito pertinente e muito importante, porque, como você bem falou, juntou-se, né, a ciência com a sociedade que necessita desses medicamentos, assim, com o poder executivo, né, o legislativo ali, para mostrar para essas pessoas o quão é importante, né, deputado, estar ciente dos benefícios do uso medicinal da cannabis e Isso. como ele pode salvar vidas, né? E não só salvar vidas, como trazer também frutos, né, de um mercado que pode vir a ser aí muito próspero no nosso país, É dado verdade. até as condições climáticas, a Isso. quantidade de terras produtivas que o Brasil dispõe, entendeu? Então, assim, eu tenho que parabenizar o deputado por esse projeto, por essa ação. E gostaria que o deputado contasse um pouco para nós agora como que foi a aprovação desse projeto. Perfeito. João, a aprovação ela foi muito rápida. Foi muito rápida. Ela foi muito, é, é, posso dizer assim, os parlamentares eles entenderam a nossa proposta, entenderam que era para a gente salvar vidas, aliviar a dor, né? O direito ao não sofrimento. Isso foi muito comentado lá. Então, nós não tivemos barreiras. Só tive que aguardar o tempo para que cada etapa fosse cumprida. Né? Primeiro a audiência pública, depois a preparação da lei. Eu tive o suporte de um bom advogado. Digo, olha, Pedro, olha o que há de positivo no Rio de Janeiro, o que há, desculpa, o que há de positivo em São Paulo, o que há de positivo na Paraíba com a Associação Abraço, em São Paulo com a Associação Flor da Vida e outras. Olha o que está rolando no país. Desculpa. Mistura também com o salvo-conduto que o STJ deu a 3 famílias. Tenhamos também como referência a PL 399, que foi aprovada por uma comissão especial. Me corrija, João, você que é um especialista da área também, me corrija se eu estiver enganado, que foi aprovada por uma comissão especial, recebeu um parecer contrário e sentaram em cima. Né? Então, tem um alagoano, né? Tem um alagoano que ele tem o poder de tirar desengavetar, vamos dizer assim, desengavetar a PL 399 e colocar ela para caminhar, que é o presidente da Assembleia, presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, lamentavelmente, ele não fez. Né? Então, eu considero que parte de Brasília foi covarde, foi desumana em não aprovar a PL 399. Só que Eu tem muitos, vejo, desculpa, tem muitos deputados que se apegam ao cargo, mas não tem compromisso com o povo, com a dor da população. Então, o cara entende que aquela proposta ela pode ser aquela ideia que pode salvar vidas, ela pode ser interpretada diferente. Ah, não, é cannabis, é maconha. Então eu não vou aprovar isso porque eu vou perder voto. Como eu, João, não tenho medo de perder voto, eu estou muito consciente dos riscos, né? Vamos dizer assim, dos riscos eleitorais que eu poderia e poderia vivenciar. Mas eu não estou nem aí.
eu tô agarrado na ciência. Eu sei que a gente vai ter condições, num primeiro momento, de fazer remédio. Mas o nosso coração ele está apontado para muito mais além. A gente sabe que o Brasil tem condições de ser, talvez, uma das maiores, talvez a maior potência canábica do mundo, né? Dado, né, como você destacou, as nossas condições. Né? Nós temos território para isso, nós temos um clima favorável, nós temos a necessidade. Né? Eu acho que muitos países que já entenderam que a cannabis ela é a solução e não o problema, eu acho que eles olham para o Brasil e digam, nossa, que desperdício. Né? Eu acho que eles olham para a gente e talvez alguns que já lucrem com a cannabis, que já foram além da produção de medicamentos, já partiu para cosmética, já partiu para têxtil, já partiu, né? Enfim, a gente sabe que tem um potencial gigante. Né? E, reitero, não é liberar para ninguém fumar, não é isso não. Isso já acontece, isso aí já acontece. Né? O Brasil já produz cannabis e as pessoas já fumam. Isso já acontece. Assim como também você chega no posto de combustível, onde se beber não dirige, né? Se beber não dirija, e lá na conveniência você compra cerveja, você compra cigarro, né? Então, assim, eu perdi a minha mente do cigarro, então não tenho o menor interesse de ver ninguém fumando nada. Mas a gente, nesse primeiro momento, defende fazer remédio. Mas eu também, quando solicitado, eu abro o debate para as outras áreas, né? que eu não digo nem assim, vamos debater o uso recreativo. Né? Eu digo, vamos debater a economia. Né? Vamos debater as injustiças sociais. Vamos debater o fato do Estado gastar para tentar para manter a proibição. Né? O Estado gasta dinheiro seu e meu e do povo. Você encarcera um cidadão por portar uma porção de mato, uma porção de uma planta. O cara passa 1 ano, 2, 3 anos preso, nem estuda, nem trabalha, sai de lá pior do que entrou. Em sua maioria, pessoas negras, pessoas da periferia, jovens, que poderiam estar produzindo, estudando, sendo útil, tendo um futuro, mas porque foi pego por uma porção de cannabis, paga um preço alto. Isso é uma injustiça. Esse é um atraso no nosso país. Você vê os especialistas, né? Eu peço desculpas por ter avançado no assunto que foi além do remédio, viu? Eu peço que você me perdoe por isso, viu? Eu não tenho que te perdoar nada, deputado, porque você está certíssimo. Esse tema que você tocou, ele é de extrema relevância e muito importante, que é a parte social do uso da cannabis. A parte social, é verdade. Exatamente. É verdade. Quando o Brasil poderia estar lucrando, gerando oportunidade, avançando em ciência, cuidando do povo, está encarcerando. Então você vê, o cidadão ele faz um esforço tremendo, passa num concurso público, passa no concurso da PRF, por exemplo, e fica em beira de estrada, enxugando gelo, João. Aí você olha para Brasília e vê, Brasília, o que é que vocês estão fazendo com o Brasil, com o nosso povo? Não é? Então, aí você vê um gesto inteligente do presidente Biden, dá o perdão para quem foi preso, está encarcerado por porte ou uso de cannabis. Eu outro dia encontrei com o senhor, outro dia não, há uma semana, né, que depois que a gente conseguiu a aprovação, né, a promulgação da lei, falta agora ela ser regulamentada pelo governador. É isso que estamos batalhando, né?
mas ela foi promulgada pela Assembleia Legislativa. Falta mais uma ação de igual relevância. Mas eu conversando com o senhor, nós nos encontramos, ele estava levemente embriagado com a garrafa de cerveja. E eu estava sóbrio, estava em comunicação com todos que quisessem falar comigo. Ele me disse: Lobão, você aprovou a lei para plantar maconha? Eu digo: não, rapaz. A gente aprovou uma lei que autoriza associações de pacientes / pessoas, ou seja, pessoas jurídicas, a produzirem um remédio. E essa associação, ela é sem fins lucrativos. Agora veja, para fazer a cerveja que você está tomando, alguma empresa teve que plantar o trigo, teve que plantar a cevada, né? Então vamos além. Você conhece alguém que gosta de vinho? Você já tomou vinho? Então, assim, para produzir o vinho, tem que plantar a uva. Para produzir o saquê, tem que plantar o arroz. Para produzir a champanhe, tem que plantar os grãos que o champanhe pede. Para produzir a vodka também. Para produzir a cachaça, planta-se a cana. Então, assim, para produzir o cigarro, planta-se o fumo. Então, João, tudo o que eu citei aqui está no setor do uso recreativo adulto, né? As bebidas e o cigarro. Aí, para fazer um remédio, que é, no caso, a cannabis, inicialmente o óleo da cannabis, o cara vem questionar porque tem que plantar, fazer o plantio, o cultivo da planta. É claro que tem que plantar. Vai tirar da onde, né? É um passe de mágica. Você pega a varinha de condém e faz plim, aí nasce o remédio. Não. Você tem que plantar, mas isso com o devido controle das autoridades, né? Com a fiscalização. Mas, Lobão, se for plantar, eu posso muito bem, isso ele dizendo, eu posso muito bem montar uma associação, dizer que vou plantar para fazer o remédio e vou vender a cannabis. Eu disse: olha, eu acho que você está equivocado, porque você vai montar uma associação com seu RG, CPF, um endereço fixo, tudo certinho, bonitinho, de acordo com como exige a legislação. E você vai cometer vamos dizer assim, um desvio de atividade, fazer uma atividade criminosa, porque ninguém tá, no Brasil, a nossa lei não permite isso. A gente está tendo a oportunidade de ter uma lei para fazer o remédio aqui. O que a gente quer, João, é que não ocorra nesse atual momento do Brasil, que no caso de Alagoas, não ocorra a desobediência civil, não é? Quando aquelas pessoas comprometidas que disseram: não, a gente vai tratar de gente com a cannabis, a gente está aqui agarrado aqui com a ciência e vamos fazer o óleo. Então, plantaram, fizeram o óleo, distribuíram entre os doentes. Aí veio a polícia, a justiça, fazendo valer a lei, porque também temos que ter essa compreensão, né? Está na lei, então a lei tem que ser cumprida, né? Então, mas tiveram de ter essa atitude, e a gente, com a atual legislação em Alagoas, já é possível iniciar a produção por associações de pacientes, sem precisar vivenciar o que outras associações vivenciaram, né? Então, assim, é um cenário mais seguro,
né, já tendo aqui no estado de Alagoas setores da justiça sabendo do que está ocorrendo, né, a lei foi bem divulgada, né, teve audiência pública e tudo mais. Agora que eu estou trabalhando, como eu tenho dito ultimamente, para transformar a lei em remédio. Então, eu já avancei na ideia. Né? Nós já temos uma legislação que foi promulgada, falta ser regulamentada pelo governador, mas a gente já consegue favorecer as associações de pacientes. Recentemente, há uma semana mais precisamente, eu protocolei uma indicação solicitando ao governo do Estado que ele implantasse um laboratório estadual para a fabricação do óleo da cannabis. Né? E é por isso que é importante, né, deputado, essa regulamentação. Porque Isso. enquanto houver uma regulamentação sobre isso, existem normas, existem regras a serem cumpridas, né? Isso evita com que as pessoas fiquem na ilegalidade. Perfeito. Então, por isso, essa lei é importante. E eu vi que a lei também, ela busca recursos de fundos, de fundos que fazem com que sejam reinvestidos na parte social. Isso, Inclusive, o FECOEP. É o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. Perfeito. Da pobreza, exatamente. E a lei prevê isso aí. Por isso é importante a regulamentação. Uma coisa que eu escutei muito, deputado, foi o seguinte: mas como é que funciona isso? É só Alagoas que tem? Então, só lá no Alagoas que pode acontecer? Isso meio que gerou um conflito, né, entre uma regulamentação estadual perante uma regulamentação federal. Como funciona isso, deputado? É só no Alagoas que pode mesmo ou não? Olha, na realidade é o seguinte: a gente deu o primeiro passo, vamos dizer assim, nós demos o. Peço desculpas o que eu vou dizer agora, mas assim, foi o primeiro tapa para começar a briga. Eu tinha que ter o primeiro tapa. Muito bom. Né? É porque é o seguinte: a gente fez num tal formato que ela não fere a Constituição, ela está no tamanho do Estado. Então a gente incentiva, e aí que eu agradeço a você imensamente pelo espaço, a gente incentiva e compartilha com todos os estados, a gente incentiva que os deputados, vereadores, já que Brasília não teve a coragem, foi covarde, repito, parte de Brasília foi covarde em não apoiar, em não avançar com a PL 399, que os estados comecem a fazer os seus movimentos. Entende? São os estados, né? Porque aí você anima os políticos, porque isso parte da política realmente, parte do político que está no mandato, que foi eleito agora. De repente, quando começarem o mandato em 23, que já chega em Brasília com um pensamento diferente. Nossa, a cannabis medicinal, ela vai ajudar o meu povo. Né? Posso perder voto, posso ganhar voto, porque muitos políticos só pensam em voto. É um apego ao mandato de tal maneira que ele não abraça um projeto como esse. Né? Só que a ciência ela comprova que o benefício existe. Então, eu acho que a questão de ter voto ou não é uma consequência do trabalho. Eu acho que quando o pai vê o seu filho que tem autismo ter alguma melhora por conta desse remédio, eu acho que para aquele político que tem medo de perder voto, eu acho que ele não vai perder o voto que ele acha que vai perder. Né? Quando o pai, me perdoe, quando o filho tiver o seu pai, um senhor com Alzheimer, ele tiver uma melhora, eu acho que ele vai ser grato àquele político, não é?
Mas a gente, esse político ele precisa agir, ele precisa ter coração, né? Então, O Daniel Coelho, por exemplo, um deputado federal, ele fala uma frase muito legal, que a gente não pode esperar ter um familiar doente que vá precisar da cannabis para poder olhar para essa pauta, né, deputado? A gente tem que olhar para o social como um todo. Porque se não tem algum parente meu que necessite da cannabis, vai ter algum na rua aí que vai precisar. Isso. Alguma criança com epilepsia, algum idoso com Alzheimer, com Parkinson, com esclerose múltipla que vai precisar. Endometriose, né? Endometriose, fibromialgia, Olha só. Por isso que a parte social é importante, né, deputado? É importante. Olhar para o social, né? Isso, né? Olhar para a dor do outro, digo, nossa, isso aqui trata. Né? A ciência já comprova. E a gente, João, nessa jornada nossa depois que nós fizemos audiência pública lá na Assembleia Legislativa, várias senhoras da taquigrafia, que fazem ata, e outros funcionários da casa, eles disseram: Lobão, eu tenho um sobrinho com depressão, eu tenho um pai com Parkinson, eu tenho uma amiga com fibromialgia. João, apareceu tanta enfermidade que eu disse, meu padrinho Cício, né, que assim, tá vendo? Né, você quando toca numa pauta, não, solicito que ilumine rua tal, solicito que pavimente rua tal, solicito a vinda do Hospital Público Veterinário, solicito que implante placas fotovoltaicas com ar-condicionado em escola, né, o ar-condicionado para deixar o ambiente mais agradável, né, uma acústica para o professor poder falar de forma menos desgastante para o aluno, e placa fotovoltaica. Você pega e vai, e as pessoas alguma atenção, te dão algum retorno, mas quando você fala em enfermidade, João, eu nunca tive essa oportunidade de, ao apresentar um projeto, chegar até mim tanta situação de dor. Eu digo, nossa, como foi bom eu apresentar isso para poder as pessoas se desabafarem, né? Abrir seu coração. E eu fico naquela. Eu vejo uma pessoa com enfermidade, eu digo, gente, corre o risco dessa enfermidade da cannabis medicinal tratar. Né? Corre o Exatamente. risco. Eu tenho um dado, deputado, que hoje no Brasil cerca de 60 milhões de pessoas convivem com patologias, com doenças que a cannabis poderia ajudar. Mas devido à desinformação, o preconceito, entre vários, o racismo estrutural. Eu vi alguns comentários aqui contra o uso recreativo, o uso adulto da cannabis e tal. Eu vou, assim, só dar uma dica, tá? Para essas pessoas que têm coisas contra todos os usos da cannabis, seja o uso industrial, o uso medicinal, o uso adulto. Eu sou a favor do uso medicinal, mas não sou a favor do uso adulto da planta. Gente, procure saber o porquê você não é a favor. Porque isso está ligado diretamente com a nossa história, tá? Do Brasil. E isso tem uma raiz no racismo totalmente ligada, tá? Então, quem tem qualquer preconceito contra uma planta, tá? Que seja, procure saber o porquê que você tem esse preconceito. Procure lá atrás saber da história dessa planta para você compreender os reais motivos para você não gostar dela. Porque tem pesquise, motivo, hoje está mais fácil, né? Muitas pessoas não sabem. Exatamente. Pesquise, então, bota no Google, então, aparece. Né? Coisa rápida, o Google está aí para isso. Tá história, quem não conhece a história não prevê o seu futuro. Tá? Então busquem na história do passado para entender por que você é contra, seja qualquer tipo de uso, tá? Isso. Eu quero falar agora de um só para concluir o raciocínio,
De repente, quem é contra o uso medicinal ou o uso adulto, pode ser que no seu momento de lazer aprecie uma cervejinha, um vinho, aprecie uma caipirosca, uma caipifruta, não é? Um saquê, uma vodka. De repente, por força do momento, bebe e vai dirigir. Né? Então, assim, tem muito disso também, né? Exato. Eu perdi meu pai pro álcool. E eu Eu... perdi a minha mãe para o cigarro, vomitando sangue. Cigarro me deve uma conta. Né? Então, né? Exatamente. Exatamente. Então, Café, açúcar, tem tudo várias droga. outras drogas Outras no mundo, drogas. É entendeu? verdade. Mas tem É umas que verdade. são legais, né? São Isso, permitidas e isso, outras ilegais. isso. Eu acho isso um absurdo o ser humano ter que legislar sobre uma planta. Para mim isso é um absurdo. Eu também. Mas, enfim, não Também. vamos entrar nesses méritos agora. Passo a Eu- passo, né? Estamos construindo, Exato. estamos em construção. Caminhando, Página em exatamente, construção. devagarzinho. Devagarzinho. Exato. Mas o conhecimento e a informação ele é de extrema importância, tá? Volto a Isso. repetir, quem não busca a informação, ela fica estagnada. Mas eu quero falar de um furo agora. É uma coisa que chegou uma informação quentíssima para mim e eu quero saber mais sobre ela, que está totalmente relacionada com o uso social da cannabis. Que é o seguinte, eu recebi a informação aqui, deputado, que o senhor entraria hoje, eu não sei se isso ocorreu ou não ocorreu, com um requerimento para regular o acesso da cannabis medicinal para a população carcerária de Alagoas. Isso. Em que pé está esse projeto? Entrou com requerimento? Não entrou? Como é que está? Eu entrei com esse requerimento ontem, Ah, na segunda-feira. Protocolei, talvez amanhã ou quinta ele seja lido na ordem do dia. Esse requerimento, no primeiro momento, ele é importante, ele é muito simbólico, né? Mas com o projeto de lei que nós temos, a população carcerária, mesmo não sendo citada no projeto de lei, mas, mesmo estando encarcerada, faz parte da sociedade. Né? Então, não precisaria desse nosso requerimento. Mas é importante tê-lo, porque você já coloca na pauta que, olha, a população carcerária também adoece. Tem fibromialgia, tem endometriose, tem depressão, tem dor crônica, tem outras enfermidades e também tem o direito. Né? Ah, mas são criminosos. Tudo bem, são criminosos, estão pagando pela sua pena. Mas é um dever do Estado prover saúde e, assim como também a população que está livre, ela precisa ter medicamento, estamos lutando por isso. Né? O meu foco agora é transformar a lei em remédio, que toda a população tenha acesso, especialmente, também a população carcerária, né? Masculina, feminina, enfim. Né? Agora a gente abre um parênteses, né? Que ali estão, de repente, muitos, né? Vítima da própria cannabis, né? Talvez por força das circunstâncias, comercializado, por ter feito uso e tudo mais. Mas a gente esbarra, né? Desculpe tocar nesse assunto, a gente está há poucos dias do Dia da Consciência Negra e na maioria dos presídios estão pessoas negras, né, afrodescendentes, que são as maiores, o alvo maior, né, e é quem está lá, em sua grande maioria, pagando o preço
de uma legislação atrasada. Então, é muito simbólico a gente protocolar esse requerimento, né? É muito importante. Quem É. sofre no Brasil, deputado, eu costumo dizer essa frase sempre, é os 3 P's, tá? É o pobre, o preto e o periférico. Isso. Então, essa classe social sim sofre. Eu branco aqui, homem branco, tal, hétero, não sei o quê, é muito difícil acontecer algo de ruim comigo por causa, por exemplo, de cannabis, por exemplo. Perfeito. Entendeu? O João foi pego com posse de cannabis. Muito. Queria mandar um abraço aqui pro meu querido Ladislau Porto, grande advogado, não sei se o senhor conhece ele. Bem-vindo, Ladislau. Uma figura fantástica, deputado. E eu queria, além do Ladislau, eu queria também quem dar as boas-vindas. É verdade. João, desculpe interrompê-lo. Além do Ladislau, aqui do Boa Noite também, Ladislau Porto, eu queria também dar as boas-vindas à doutora Adriana Todaro, do Instituto de Ciências Canabinoides. Bem-vinda, doutora Adriana. Muito obrigado pela sua participação, querida. Bem-vinda, doutora. É um grande abraço. Por favor, entre em contato com nós aqui do Sechá para a gente trocar uma ideia sobre. A doutora Adriana estava conosco na audiência pública e na jornada. Boa noite, meu anjo. Muito bem-vinda. Muito obrigado. Vamos unidos tocar essa pauta e aliviar a dor e cuidar das pessoas. É isso. É o mais importante. E, deputado, a gente está aqui, faltando aqui poucos minutos para a gente acabar essa live. Rapaz, estava tão bom. Tá? Porque... Pois é, a gente ainda... Eu te falei que de 8 horas viria uma banda ensaiar aqui no estúdio, mas a banda não chegou ainda. Vamos aproveitar. Vamos trabalhar. Então. Vamos sim. Vamos trabalhar. Voltando à questão que eu tava falando, que é justamente das minorias sociais aí, que são as que mais sofrem talvez com repressão policial, repressão do governo, destaco mais uma vez a importância de uma regulamentação. Isso. É justamente através de leis, de regras, que a gente previne certos tipos de coisa, certos tipos de repressões mesmo, vindas por parte de poderosos para com essa população que se encontra aí muitas vezes em estado de vulnerabilidade social. Então, eu destaco mais uma vez essa importância de uma criação de uma lei e a importância que foi o deputado Lobão ter a coragem de colocar a cara dele ali, a tapa, digamos assim, né? A nossa colunista está perguntando aqui, e o plantio, confusão da informação do jornal? Ela quer saber sobre o cultivo. Então, Maria, a gente falou um pouco mais cedo, na verdade, é previsto o cultivo para as associações, eu posso repetir. Né, Lobão? Isso, o cultivo, na nossa lei, o cultivo, ele como é aquela coisa, né? Para fazer o vinho tem que ter a uva, para fazer a cachaça tem que ter a cana, para fazer a cerveja tem que ter o trigo, a cevada. Então, para fazer o remédio, tem que ter a planta, né? Então, a gente, ou por decisão judicial, né? ou então solicitando a Anvisa, eu tenho que me atualizar como é que está a situação da Anvisa para essa finalidade, mas procurando a justiça, né? No caso aqui da gente, as autoridades estão a par, né? Estão sensíveis. Tanto que o STJ deu salvo-conduto a 3 famílias. Né? Então, para fazer o remédio, é preciso ter o plantio, mas quem vai plantar é uma associação, né? Que vai seguir a legislação, com endereço fixo, com atividade definida a ser seguida, sem fins lucrativos.
né? Agora, eu gostaria muito que, além das associações de pacientes, né, das organizações não governamentais e outros institutos e outros, que é aí que a coisa seria mais célere, que o governo do Estado produzisse, montasse um laboratório, porque aí é muito rápido, é muito dinâmico, e ele tem a condição de montar o mais moderno que nós pudermos imaginar. O governo do Estado tem. Seja ele o governo de Alagoas ou o governo de qualquer estado. Ele pode montar um laboratório, atender o seu povo e, de repente, compartilhar com outros estados, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, João, e você, quando trata, veja a economia que isso proporciona para o Estado, não só o Estado de Alagoas, mas qualquer outro Estado. Você consegue, de repente, já cuidar da pessoa com a terapia canabinoide na atenção primária, né? Chega, de repente, numa UPA ou numa unidade básica de saúde, chega um senhor. Então, o médico ele já consegue, após examiná-lo, constatar que ele tem o Alzheimer. Então, ele consegue, ali, já iniciar o tratamento com a terapia canabinoide, evitando que a doença avance, que ele precisa da atenção secundária. Veja, você consegue evitar que um senhor tome 3 ou 4 medicamentos. É um remédio para dor, um remédio para dormir, um remédio para o próprio Alzheimer, um remédio para combater os efeitos colaterais dos outros. Você evita que a pessoa tenha essa quantidade de medicamento que vai fazer mal ao seu corpo, né? Você cuida de uma coisa e adoece outras, né? Diferente né? Não quero aqui ensinar padre a rezar, diferente da terapia da terapia canabinoide. Eu conheço uma moça que trabalha na Assembleia Legislativa, ela tem fibromialgia. A médica, ela disse, olha, fulana, você não tome mais nenhum dos medicamentos que eu passei, que eu te prescrevi para a sua fibromialgia, porque está ofendendo outros órgãos seus, né? Então, para você, o ideal seria o chás, tudo, e o canabidiol. Mas ela não podia comprar. Já conheço, no mesmo local, uma senhora que pode comprar o medicamento e ela tem fibromialgia. Chegue. Não vem cá rapidinho. Pessoal, eu queria só agradecer ao meu brother Jimmy. Jimmy, dá aqui um salve para a galera. Salve, salve, salve. João, o Jimmy é o meu amigo. Ele deu boa noite. Boa noite. Ele é o proprietário aqui do Estúdio Base 21, onde a banda de rock cheia de calcinha ensaiou, e eu fiquei para fazer a nossa. Mas é importante, cara, é importante. Parabéns pelo trabalho e parabéns para o nosso deputado Lobão aí fazendo. Tem que ser feito. Valeu. Primeiro tapa, né? Primeiro tapa. Para começar o debate. Perfeito, muito bom. É o primeiro tapa para começar o debate. Bom, então, no mesmo ambiente, tem uma pessoa que tem a fibromialgia e pode comprar o remédio. No mesmo ambiente, e está lá a pessoa que tem a fibromialgia, mas não pode comprar o remédio. Então, você olha assim e diz, nossa, quem pode não sente a dor. E quem não pode, sente a dor, sofre, enfim. Então, a gente precisa proporcionar para o Brasil, né, para a população que não tem acesso esse medicamento. A bem da verdade, muitos nem sabem que precisa. Mas como tem quem saiba como tem quem sabe que eles precisam, eu, você, doutora Adriana Todaro e outros especialistas, doutor Fred Mundaca, doutor e outros especialistas aí de São Paulo e Brasil afora,
Então, a gente tem o dever de convencer os políticos a entenderem também. Muitos até já fazem uso do medicamento. Isso é curioso, né? Exato. Muitos já fazem uso. Tem vários. Tem vários, né? Que têm a enfermidade e encontraram essa terapia. Dr. Pedro Pierro, pois não. nosso diretor científico aqui, ele tem uma fala que é muito pertinente e eu gosto muito. Ele fala assim, os canabinoides, né, os compostos da cannabis, eles eles não são uma bala de prata. A gente não está falando aqui que é uma cura para todas os maus da vida, para todas as patologias, de maneira nenhuma. Mas ele fala que os canabinoides podem não ser bons para tudo, mas eles são bons para todos. Todo ser humano, para quem não sabe, ele possui um sistema endocannabinoide. Isso. O que é um sistema endocannabinoide? A gente tem receptores no nosso cérebro que eles são preparados, a gente nasce com isso aí, eles são preparados para receber os compostos da cannabis, como o CBD, como o THC, como o CBG, CBN, CBA, dentre outros canabinoides. E os terpenos, os flavonoides, entre outros. Não vou entrar na química aqui, porque a gente já está chegando no final. Mas eu queria, Lobão, te parabenizar. Obrigado, pela sua iniciativa, obrigado. pelo seu comprometimento aí com a causa social da cannabis, com a ciência, com a sociedade em geral, principalmente a sociedade aí alagoana, que só tende a ganhar com o seu projeto de lei, com a sua lei agora. E, mais uma vez, muito obrigado por você ter se disponibilizado para nos atender aqui do Sechá. Estamos abertos também aqui para essa troca de informações, de conteúdos. Qualquer dúvida ou qualquer compreensão melhor sobre o assunto, estamos aqui disponíveis para atender não só o deputado, como qualquer pessoa que precisar também. E é isso, deputado. Parabéns, tá, pela sua lei. Muito grato. Conto comigo. E a gente fez e estamos no que está alcance fazendo, dando a nossa contribuição na política. Né? Eu não sou um técnico, eu sou um político de poucos mandatos, fui vereador, estou como deputado, mas eu tenho a compreensão da importância que é. Então, como a gente tem esse compromisso com o povo, né, e estamos sensíveis à dor da população, e a gente compreende o potencial terapêutico e consegue avançar muito nessa área, eu que estava e que está ao meu alcance político para conseguir colocar a luta para salvar vidas com aliviador, eu sempre digo isso, aliviador e salvar vidas com a terapia canabinoide, nós faremos, né? É uma pena que muitos políticos Brasil afora não pensem como a gente, né? Mas essa ação coletiva, né, que o parlamento alagoano foi possível fazer, esse apoio que você, a jornada que você e muitos militantes da causa vem essa atuação, ela contribui muito, aí a gente vai avançando, conquistando, esclarecendo, né, agarrado na ciência, e proporcionando ao nosso povo a informação adequada e conquistando espaço, né? É isso. O nosso trabalho todo dia é esse. A gente vai continuar lutando porque a gente acredita muito na causa. A gente sabe, a gente está aliado com a ciência, então a gente sabe o quão a gente pode conquistar. Não só aí no estado de Alagoas, que agora vocês estão aí com essa lei do Lobão, mas em outros estados que queiram também, que tenham interesse. Aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo,
a própria Frente Parlamentar em Defesa do Uso Medicinal e Industrial da Cannabis. Que coisa linda. Faz um trabalho belíssimo. Muito bom saber. Faz um trabalho belíssimo também. Então, através dessas ações políticas que a gente, e sociais, e médicas, e de todas as partes da sociedade que a gente consegue mudar o cenário atual. E a gente vai conseguir, eu tenho fé disso, porque contra a saúde não tem outra desculpa, entendeu? É verdade. E saúde é um direito de todos. Então, enquanto a gente puder lutar pela nossa saúde, a gente vai lutar. Isso. Perfeito. E é isso, Lobão, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, meu grande beijo. Tamo junto, precisando. Gratidão. Boa noite a todos aí que nos acompanharam. E vamos seguir em frente aí. Um beijo a todos. Vamos em frente. Obrigado, muito obrigado, querido. Boa noite. Fique em paz. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau.